Boa tarde, mulherada. Tudo bem com vocês? Vamos ver quem tá aí? Aninha, uhul! Josi, Simone, Jarbasiana, boa tarde, Ju! Aline, e aí, mulherada, tudo certinho com vocês? Tem alguma convidada aqui hoje? Alguém trouxe convidada? Ariane, Jarbasiana, boa tarde. Boa tarde, eu, Jarbas. Jarbas, olha só, de Santana Aline. Muito bem-vinda. Claro que eu lembro de você, minha linda. O Jarbas é convidado da Ana, olha só, parabéns. Jarbas, parabéns para você por você ter vindo aqui. Obrigada pela sua presença. Ana, parabéns por ter trazido um convidado. Essa oportunidade de compartilhar realmente é, informações sobre o nosso negócio, né? Sobre a nossa empresa. Aline, obrigada por você ter vindo participar com a gente. Seja muito bem-vinda. Quantas vezes, todas as que você quiser, tá? Eu costumo dizer que quanto mais a gente treina, mais a gente desenvolve, né? E a gente começou com a videoconferência há pouco tempo, então a gente está aqui tendo que treinar também para desenvolver. De vez em quando acontecem uns perrengues, eu tô com essa voz maravilhosa, como vocês estão percebendo, né? Já desde a semana passada. Essa apresentação, na verdade, era para a diretora Aline estar fazendo, mas ela teve um imprevisto e me pediu ontem, 2 horas da madrugada, para que eu fizesse a apresentação para vocês. Então eu estou aqui com realmente muito carinho, tá? Para falar um pouquinho da oportunidade de negócios que essa empresa maravilhosa, a Mary Kay, nos oferece, tá? Algumas que já estão acostumadas a frequentar, né, a nossa sala virtual já sabe que a tela do meu computador é pequena e então para eu acompanhar o que vocês estão falando eu tenho que ficar abrindo e fechando a tela, tá? Mas a gente vai embora. O importante é o que a gente tem para conversar de conteúdo, tá? Então, em primeiro lugar, gostaria de pedir para que Deus realmente se colocasse à frente, se colocasse aqui sobre esse nosso encontro, abençoasse todas as vidas, nos capacitasse, me desse realmente o dom da palavra e sabedoria para conduzir esse treinamento e que esse treinamento possa realmente levar para cada um de vocês tudo aquilo que vocês vieram buscar hoje, tá? Então, que cada um de nós possamos sair daqui hoje melhores do que a hora que entramos nessa nossa sala virtual, tá bom? Então, como todos sabem, Mary Kay não é uma religião, mas independente de religião, a gente gosta sempre, eu gosto sempre de colocar Deus à frente de todas as coisas, tá bom? Então, meninas, eu vou, como eu disse, ficar abrindo e fechando a tela para poder acompanhar vocês. Então, se eu demorar, se vocês escreverem alguma coisa, perguntarem alguma coisa e eu demorar para responder, é porque eu não estou enxergando, tá? Deixa eu ver aqui.
A Elisângela, você tá assim com a Ju, ó. Vocês duas, eu vou lançar um desafio, tá? De quem participa de todas, bate carteirinha em todos os treinamentos e vocês duas vão disputar ali, ó, pau a pau. Parabéns, viu, Elisângela? Fico muito contente com a sua presença. Bom, meninas, então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa empresa, do nosso negócio, tá? Jarba, se você tiver dúvidas que a Ana ainda não tenha porventura te esclarecido, você fica à vontade, vai perguntando e com certeza depois ela pode te encontrar pessoalmente e esclarecer aí alguma coisinha ou outra que fique. Bom, então eu gosto sempre, assim como nós fazemos, desculpa, gente, eu vou ficar tossindo porque minha garganta tá um horror. Assim como eu gosto de fazer sempre para abrir todas as minhas sessões ou reuniões presenciais com convidados, eu gosto de contar um pouquinho da minha história e é recomendação para que cada um, quando vá falar de Mary Kay, fazer uma sessão Mary Kay, conte um pouquinho da sua história, o motivo pelo qual você decidiu fazer Mary Kay, por que você realmente decidiu por esse negócio. Na verdade, eu sou dentista por formação, tá? Então, eu coloquei essa foto do meu antigo ambiente de trabalho. Até um ano atrás, esse era o local onde eu trabalhava. Eu atuei por quase 15 anos como dentista, sendo que odontologia foi a minha segunda faculdade, depois eu fiz mais uma terceira faculdade, fiz 4 especializações e um mestrado na área de saúde pública, tá? E tinha muito prazer, gostava muito do que eu fazia, fui muito feliz, ganhei dinheiro sim, porém odontologia, como a maioria, se não todas as profissões da área da saúde, é, demandam um estresse e uma dedicação muito grandes da gente, né? A gente lida com a saúde do outro, com a vida do outro, com as dores, com fatores que nem sempre a gente consegue controlar, como dor, sangramento, salivação, enfim. E Mary Kay entrou na minha vida num momento que eu estava atravessando muito difícil. A maioria das pessoas já sabem, eu tenho uma filha que tem um problema de saúde muito sério já há 5 anos, e eu vinha conciliando meu trabalho como dentista e as noites e noites e noites dentro de um hospital. Então eu lidava com doença, né? Porque quem trabalha na área da saúde não trabalha com saúde, trabalha com doença. Então eu lidava com doença na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E eu sou uma pessoa muito responsável, então muitas vezes eu saía do hospital onde eu tinha passado a noite e ia direto para o consultório atender meus pacientes, porque eu ficava preocupada com a coroa da mãe da noiva, que eu fiquei de entregar daquele dente da frente, como que ela ia casar a filha dela com aquele provisório amarelo horroroso dentro da boca dela. Ficava preocupada com os pontos que eu tinha que tirar, com a cirurgia que eu tinha agendado com o meu paciente, ia ter que cancelar. Enfim, então era um momento da minha vida que estava realmente muito difícil e foi quando Mary Kay apareceu na minha vida. Na segunda, na verdade, foi a segunda vez, mas na primeira eu falo que eu dei um não muito redondo e é uma grande lição, né? A gente não pode falar não para aquilo que a gente ainda não conheceu. E eu dei um não muito grande, muito redondo, muito em alto e bom som, né? Há 3 anos atrás, quando falaram para mim de Mary Kay, sem nem procurar saber de que se tratava. E então, quando apareceu pela segunda vez Mary Kay na minha vida, foi através de uma Jesuscidência, e foi no final de 2011, e aí em janeiro de 2012, dia 28 de janeiro de 2012, depois de conversar com meu marido, colocar, viu, Jarbas, homens, a gente sempre tem que conversar com homens sobre negócios, porque nós, mulheres, a gente se encanta pelo glamour desse nosso negócio, pela possibilidade de comprar os produtos tudo com desconto, né? A gente não é racional, a gente é emocional. E os homens não, meninas. Os homens, eles são mais racionais, eles são impactados por resultado financeiro. E foi o que aconteceu na minha casa. Eu achei que aqueles números que a minha iniciadora estava me colocando era tudo muito bom, tudo maravilhoso, margem de lucro, possibilidade de ganhos. Mas eu falei assim, olha, meu marido diz que eu erro 2 mais 2 na calculadora. Então eu queria marcar de você conversar com ele, para ele realmente ver se acha que é um bom negócio. Afinal de contas, vendedor na minha casa é ele. Eu sou dentista, eu entendo de dente, né? Então, depois desse encontro dela com o meu marido, nós realmente achamos que era
uma grande oportunidade que a gente não tinha nada a perder, um investimento muito baixo e realmente não tinha nada para perder, não havia o porquê não tentar, o porquê não experimentar. Então, em fevereiro, março e abril, eu fui uma consultora, eu fiz pedidos de 40%, praticamente 2, 3 pedidos todos os meses. Comecei a trazer gente para a minha equipe de uma forma totalmente natural. E então, quando foi dia 1º de maio, apenas 3 meses depois que eu tinha realmente começado o meu negócio em Mary Kay, eu coloquei minha carta de qualificação para me tornar uma diretora, tá? Porque desde o princípio, o que fez realmente brilhar os meus olhos foi a carreira em Mary Kay e os reconhecimentos que ela nos proporciona, tá? É, eu sempre falo que eu sei que eu era uma ótima dentista, eu tenho depoimento dos meus pacientes, eu fico amiga dos meus pacientes, a minha família são todos meus pacientes, porque eu me dediquei para isso, porque eu estudei minha vida inteira para isso e fazia com amor. Porém, a minha dedicação, o meu investimento, o meu comprometimento, a minha capacidade técnica, o que eu teria de reconhecimento e retorno financeiro jamais seriam proporcionais a tudo que eu investi de amor, de estudo, de dedicação na minha profissão, tá? Então foi a partir daí que em maio, de 1º de maio, eu decidi realmente tentar a qualificação para diretora, com todas as dificuldades que eu enfrentava. Eu passei 20 dias nesse período de qualificação com a minha filha internada no hospital. Então foi assim muito difícil, mas que dependeu de mim, da minha vontade, da minha determinação, da minha garra, do meu entusiasmo e do quanto eu estava convicta que aquilo era o melhor para mim, que essa empresa é uma empresa maravilhosa, que eu estava no melhor lugar, no melhor momento onde eu poderia estar, tá? Então, dia 1º de setembro eu já era uma nova diretora de vendas independente Mary Kay. Com isso, em novembro, eu conquistei a primeira viagem internacional pela Mary Kay para o Resort Sofitel em Buenos Aires, tá? E a partir daí foi uma consequência de reconhecimentos e desenvolvimento do meu trabalho, da minha equipe, da minha unidade, do meu negócio pessoal. Venho conquistando todos os programas de desenvolvimento da nova diretora, no rumo certo, aquele banner que está ali, esse não, esse desse lado aqui, Clube das 50 Fabulosas, tudo isso são reconhecimentos que a empresa faz pelo desenvolvimento do nosso trabalho com excelência. Tá? Então essa é a minha história em Mary Kay. A partir daí, então, eu em junho decidi vender o meu consultório e a partir de então essa é a minha nova mesa de trabalho. Eu acho que foi uma bela troca, né, gente? Eu, quando estou com o meu uniforme fúcsia, eu costumo dizer, inclusive, que eu fiz uma bela troca em relação ao uniforme, porque como dentista a gente anda de jaleco branco, touca, gorro e óculos de proteção. E haja aí mãos de seda para dar conta daquelas mãos todas, ressecadas por conta da luva. Jarbas, as mulheres amadurecem primeiro realmente, tá? Elas amadurecem primeiro, porém a gente tem uma outra linha de raciocínio diferente de vocês, né? Josi, vem aqui ver o Ozzy. Quem é o Ozzy, gente? Eu não sei. Não sei quem é o Ozzy. Mas tudo bem, vamos lá, né? Meu sonho é ser dentista. Ó, Ana, a gente conversa uma hora sobre isso. Não era o meu sonho ser dentista, tá? Não era. Que bom se você pretende realizar isso com Mary Kay. Nunca foi meu sonho ser dentista. Eu entrei no mercado de trabalho totalmente enganada. Já tinha uma outra profissão, já tinha uma outra faculdade. Mas eu digo que eu me apaixonei logo no primeiro semestre da faculdade, né? Então isso fez toda a diferença, porque quando você faz qualquer coisa que você resolva ser, né, e que você faça com amor, com determinação, né, com dedicação, realmente as coisas vão dar certo para você, tá? Meu sonho é ser diretora Mary Kay. Meninas, nós temos que renovar os nossos sonhos, essa é a verdade. Os sonhos, você tem que correr atrás, eles têm que motivar, eles têm que ser o oxigênio para a nossa vida.
a gente tem que renovar os nossos sonhos sempre. A cada momento que você atingir o seu sonho, você vai sonhar com outro, ou com vários ao mesmo tempo, né? Quando alguém brinca comigo e fala que é bipolar, eu falo sorte sua, eu sou multi. Eu já sou multipolar, então eu penso em várias coisas ao mesmo tempo, eu sonho com várias coisas ao mesmo tempo e tento realizar várias ao mesmo tempo. Então cada um vai lançar a mão das ferramentas que tiver para conquistar os seus sonhos. O importante é nunca desistir deles, tá? Então, como eu não tinha sonho de ser dentista e me tornei uma ótima dentista, também não tinha sonho de ser vendedora, nunca achei que tivesse capacidade para vender nada, né? E, no entanto, estou aqui fazendo vendas, porque graças a Deus nós trabalhamos numa empresa de vendas diretas, sim, mas com a sorte de que o próprio produto se vende, né? Eu falo que eu não sei vender nada, eu sei consertar dente. Então aqui eu coloquei algumas fotos das conquistas, né? Essa primeira foto à esquerda é o Sofitel, o Sofitel, um resort chiquérrimo, preferido da Madonna, tá totalmente fechado para Mary Kay. Você tinha tudo isso e muito mais à sua disposição, tudo preparado com muito carinho, especialmente para a gente. Eu já conhecia Buenos Aires, mas uma viagem pela Mary Kay, meninas e meninos, Jarbas, vocês não fazem ideia do que é. A minha mãe falou uma coisa para mim. Então quer dizer que Mary Kay realizou seu sonho? E eu respondi para ela, falei assim, não, sabe por quê? A gente não sonha com aquilo que a gente não sabe que existe. Então, por mais que você imagine como seja uma viagem, como seja ficar hospedada num resort como esse, tudo à sua disposição, você, enquanto você não vivencia isso, você não tem noção do que é. Tá? E ali com o seu Álvaro Polanco, gracinha, super simpático, um homem de uma baita de uma energia, que está lá com a gente o tempo todo à nossa disposição, né? E alguns outros eventos, o seminário, o nosso o nosso retiro que aconteceu o mês passado, né? Foi o primeiro que eu fui. Então, assim, só posso dizer que eu até hoje realmente tive somente grandes reconhecimentos, grande satisfação em trabalhar nessa empresa onde nós estamos hoje e onde o Jarbas em breve vai estar aí fazendo parte da nossa força de vendas. Peraí, tá errado, não é isso não. Vamos ver aqui. Aqui. Então, para falar da nossa empresa, meninas, o que está aparecendo aí o batom? Não, não é isso não que eu quero. Pera aí, meninas, me desculpem. Para. Então, eu quero só falar um pouquinho dos números para vocês. Vamos ver se eu acerto aqui. Sabe qual é o problema? A tela desse meu computador, ela é muito pequenininha, aí os ícones ficam escondidinhos e eu não enxergo. This is what it's all about. The Salesforce, the customers, and the employees. The Mary Kay opportunity is a unique way of life. Eu ofereço oportunidades ilimitadas. I love the opportunity Tá to ok, meet women. gente? My relationship with my beauty Tá consultant travando para is vocês? real and authentic, trust and confidence. And I always feel beautiful when she leaves. Mary Kay is inspiring. Meninas, Every woman can rise to the top, and the products are awesome. The products speak for themselves. tá ok, né? Tá. É rapidinho só para falar de alguns números. Só eu que estava travada. Our company is all of this and yet so much more. It's also the incredible legacy of Mary Kay Ash, who in 1963 decided it was finally time for women to receive opportunities in the business world that she had long been denied. And with only $5,000 in savings, hard work, and an undying faith, she set about the business of building a company dedicated to changing and enriching lives, one woman and even the occasional man at a time. Who would have known
then that we would grow to become one of the largest direct sellers of skincare and color cosmetics in the world, achieving billions of dollars in wholesale sales. Our global headquarters is in Dallas, but because dreams know no boundaries, we've reached far beyond our Texas home. In 1971, we opened up our first international market in Australia, and today we're in over 35 markets worldwide. But at Mary Kay, we all know that it's our independent sales force that makes us truly unique, with a global presence of more than 2 million sales force members around the world. Here are our 4 regional presidents addressing thousands of our independent sales force at a recent seminar. How amazing is it to realize that right now in Russia, someone is holding a skincare class. Right now in China, someone is booking a facial. And at this very moment in Mexico, someone is sharing the opportunity that will change a woman's life forever. when you focus on making people feel important and beautiful, you help them see a really great way to live life. It makes me so proud that in every country, in every city, in every neighborhood, Mary Kay's employees and independent sales force members continue to fulfill Mary Kay's mission of enriching women's lives. Mary Kay may be all around the world, but to me, it's right here. E aí, meninas, passei esse vídeo, por quê? Porque ele fala um pouquinho de números pra gente, tá? Números e datas. Então, como vocês perceberam, Jarbas, você, eu não sei se já sabe um pouquinho da história da nossa empresa. A nossa empresa já tem aí 50 anos no mercado, né? É uma empresa que já está aí há 50 anos. E deixa eu ver como que eu tiro isso daqui. Agora sumiu. Já está aí há 50 anos, né? Ou seja, já é uma empresa totalmente estabilizada aí no setor, na indústria de cosméticos, presente em mais de 35 países, né? E está no Brasil há 15 anos. Agora em junho é mês de aniversário da Mary Kay no Brasil, né? Completando aí 50 anos. Isso. Então, meninas, tá tudo bem agora, né? Não tá travando, tá ok. Isso, 15 anos no Brasil, Aninha. Tá tudo bem, gente? Não tá travando? Tá. Então, vamos embora. Então, tá no mercado há 50 anos, no mercado internacional, há 15 anos no Brasil. Ou seja, é uma empresa já totalmente solidificada, consolidada no mercado da indústria de cosméticos, tá? Ela foi apontada como uma empresa que está entre as melhores para se trabalhar no mundo, está entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no mundo e está entre as 10 melhores dos Estados Unidos, tá bom? Como vocês viram, como eu falei, no Brasil ela já está há 15 anos, tá? E nós temos 177 mil consultoras aqui no Brasil. Então, eu gosto sempre de lembrar que muitas pessoas acham um número alto. Quando eu entrei na Mary Kay, um ano e pouquinho atrás, né? Em fevereiro ou março, acho que foi o primeiro evento oficial que eu fui da Mary Kay, e foi anunciado que nós tínhamos 80 mil consultoras no Brasil, tá? E a previsão era para que a gente fechasse 2012 com 120 mil consultoras, e nós fechamos com 137 mil consultoras, né? E esses números são do mês passado, de maio, nós atingimos a marca de 177 mil consultoras. Parece um número muito grande, gente? Parece? A gente está falando de Brasil, tá? E para falar de Brasil, a gente tem que lembrar que as duas marcas de venda direta de cosmético no Brasil, Natura e Avon, cada uma delas possui 1.200.000 consultoras espalhadas pelo Brasil, tá? Então, 1.200.000 consultoras de Natura e 1.200.000 consultoras de Avon são 2.400.000 pessoas
para a gente trabalhar para fazer Mary Kay, ou seja, tem muita gente precisando conhecer Mary Kay pelo Brasil afora, não é verdade? Então eu costumo dizer, é a questão do otimista e do pessimista para os negócios. Muitos vão falar, já tem muitos, outros vão olhar e vão falar, nossa, tem muito território, tem muita gente ainda para a gente compartilhar a oportunidade de negócios e apresentar os nossos produtos maravilhosos. Somos em 2.500 diretoras, tá? Isso representa, meninas, apenas 2% de toda a força de vendas no mundo. Então, desejem estar entre essa elite da força de vendas Mary Kay no mundo. Nós, diretoras do Brasil, representamos apenas 2% do total da força de vendas entre diretoras e consultoras, tá? Então, realmente é um posto, né, muito selecionado, tá? Porém, aberto a qualquer um que deseje fazer o seu trabalho com muita excelência. Já foram distribuídos no Brasil 370 troféus sobre rodas, tá? Só no mês de abril, esqueci quantos foram. Lembro se foram 30, acho que foram 30 troféus sobre rodas só no mês de abril, tá? Então, quer dizer, 370 carros cor-de-rosa circulando por aí com suas diretoras pilotando, tá? E são 40 diretoras nacionais aqui no Brasil também. Lembrando que nós temos o recorde mundial com a diretora mais jovem da história da Mary Kay no mundo, Vanessa Stefanelli, aqui de Ribeirão Preto, se tornou ano passado, no final do ano passado, uma diretora nacional com apenas 22 aninhos, tá? É uma empresa onde as bonificações e os descontos oferecidos para gente, vocês vão ver depois, desconto. Nós compramos os produtos com 40% de desconto. Quando meu marido viu isso, ele falou para mim, tá praticamente dividindo o lucro dela com você, não é? Então, é 40% de desconto. Então, o sistema de bonificações que a nossa empresa utiliza, mais os descontos que ela concede, fazem com que a Mary Kay seja considerada a empresa que oferece maior competitividade, tá? No ramo da indústria de vendas diretas de cosméticos, tá? Por conta da oportunidade. Gente, não existe nenhuma empresa no mundo que ofereça as vantagens para se tornar uma consultora, para você comprar e revender os produtos, tá? Os programas de incentivo à nova consultora, as premiações e um plano de carreira, principalmente como a Mary Kay nos oferece. O ano passado, a senhora Mary Kay Ash foi apontada como uma das 28 mentes que mais influenciaram o mundo, tá? Vocês têm noção do que é isso? 28 mentes mais poderosas que mais influenciaram o mundo. Eu estava conversando com a Andréia Fernandes, a nossa diretora nacional, e ela é formada em administração de empresas, e ela estava contando que muito antes dela ouvir falar de um batom Mary Kay, ela já tinha estudado o case da senhora Mary Kay e a fundação da empresa dela, a criação da empresa dela, porque realmente é uma história de sucesso, então é um caso aí estudado por quem tá aí, faz parte do mundo de negócios, administração de empresas, todo mundo conhece a história de sucesso da senhora Mary Kay Ash e a nossa empresa. Além disso, gente, é uma empresa que tem uma filosofia pautada em valores, tá? E na prioridade desses valores, no respeito às prioridades de valores, tá? Então, é uma empresa que a senhora Mary Kay Ash fez questão de colocar no seu contrato, tá? Da empresa, onde foi construída num tripé, onde coloca em primeiro lugar Deus, em segundo lugar família e em terceiro lugar carreira. Então eu costumo dizer, tem pessoas que precisam vir fazer Mary Kay, conhecer a nossa empresa para depois colocar isso em prática, né? Eu acho muito interessante isso, para depois começar a exercitar a sua fé, exercitar a prioridade de valores. Na verdade, isso não deveria ser uma filosofia da empresa, isso tem que ser uma filosofia de vida e para a vida, né? Além disso, é uma empresa que coloca como regra de ouro a seguinte frase: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você.
Isso é a nossa regra de ouro, isso serve para a proteção do nosso negócio, porém eu também digo, isso é bíblico, tá? Essa frase está na Bíblia, Mateus, né? Então, quer dizer, é uma maneira da gente proteger o nosso negócio, da gente respeitar as outras consultoras, respeitar as clientes das outras consultoras e fazer isso esperando. Machucou, Jarbas? Não, né? Ele caiu. Então, a gente faz isso esperando que a gente receba exatamente isso em troca, né? O respeito, a ética, né? E realmente a prioridade e o respeito a esses valores que, como eu gosto de dizer, que são valores bíblicos, na verdade, né? E a gente deveria exercitar isso para a vida, não só para o nosso negócio. Eu acho que isso faz toda a diferença, tá? Além disso, é uma empresa que coloca em prática a política de 100% de satisfação a cliente, tá? Então, isso significa que você tem uma cliente satisfeita e uma consultora respaldada. De que forma? Se uma pessoa, uma cliente, compra um produto Mary Kay e por alguma razão, qualquer razão, ela não ficou satisfeita com o produto que ela adquiriu, ela pode procurar a consultora dela pode fazer e deve fazer a troca para ela desse produto, ou por outro produto, ou devolvendo o dinheiro, e a consultora, de posse desse produto, vai comunicar à empresa e a empresa vai reembolsar a consultora que fez a troca para cliente. Gente, isso é uma filosofia americana, porque no Brasil você compra uma geladeira com defeito e fica aguentando aquele trambolho no meio da sua cozinha há 1 ano, até você percorrer Procon, pequenas causas, não é isso? Em Mary Kay, qualquer que seja o motivo de insatisfação da cliente, ela tem 100% de satisfação e isso é cumprido com a cliente e com nós, conosco, consultoras, tá? Então, todas essas informações que eu estou falando agora, são informações que, na minha cabeça, quando eu fui apresentada para a oportunidade, eu pensei, gente, essa empresa me dá total respaldo para eu trabalhar, né? Então, ela está colocando os valores dela, os princípios, as regras, e ainda está dando 100% de satisfação do produto dela. Ela garante 100% que não vai ter cliente insatisfeita. Então, qual que é o medo que uma pessoa pode ter de não experimentar, tá? E aí, qual é a fórmula para o sucesso em Mary Kay? Muito básico. A partir do momento que você compreende as nossas regras, que é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, a partir do momento que você respeita a filosofia da empresa, as prioridades de valores, o que você precisa para ter sucesso em Mary Kay? Relacionamento. A nossa empresa, nosso negócio, ele é baseado em relacionamento. Você só precisa relacionar-se com pessoas, tá? E a partir daí, tudo vai dar início no seu negócio todo vai iniciar através de uma sessão de beleza, tá? Que são as reuniões que nós fazemos para apresentação do nosso negócio. É muito simples o nosso negócio. Basta você relacionar-se e criar oportunidades da cliente experimentar os nossos produtos, tá? Todo mundo, o Jarbas que está aí, nosso convidado, que está aí querendo conhecer a nossa empresa, Jarbas, todo mundo começa em Mary Kay do mesmo jeito. Eu comecei dessa forma, a Aninha começou dessa forma, a Andréia Fernandes começou dessa forma, nossa diretora nacional. De que forma? Se tornando uma consultora ou um consultor de beleza independente Mary Kay, e para isso você tem que preencher o seu cadastro, tá? Junto com uma outra consultora, somente uma consultora pode colocar alguém no negócio, tá? E no momento do seu cadastro você adquirir o seu kit de iniciação pelo valor de R$ 149. O que é o kit de iniciação? Nada mais é do que a ferramenta de trabalho que você vai ter em mãos. Tá? São produtos que a empresa te manda para você poder usar, tá? Você, inclusive, Jarbas, vai usar, se você ainda não fez uma sessão, vai usar gel de limpeza, isso é para todo tipo de pele, para homem, para mulher, para jovem, para adulto, tá? Então, o homem também
pode e deve. Nós fizemos até no pastor, né, Aline? Não sei se você soube, mas o pastor, ele foi para o culto ele tinha feito um microdermabrasão, o peeling, e depois ele passou base, né? Então, os homens, tem muitos homens que compram base e usam, porque a nossa base é maravilhosa, ela é perfeita, ela fica super natural, então o homem pode e deve proteger a sua pele, melhorar a aparência da sua pele, usando as nossas bases também, tá? Então, os produtos que vêm no seu kit de iniciação são produtos que você vai usar na sua pele e você vai usar nas suas clientes para que elas conheçam os nossos produtos, tá? Além dos produtos, você ainda recebe uma bolsa preta de nylon matelacê maravilhosa, mas todo material descartável que você pode usar para fazer as sessões e todo material de papelaria, que eu falo que é um material de literatura. Tudo que você precisa saber sobre como conduzir o seu negócio com êxito, tá? No Guia da Nova Consultora, tá? Para você aprender a fazer sessões, você vai receber um DVD que você vai colocar para assistir, estourar pipoca e se divertir, porque não é alguém falando, explicando, é realmente encenando sessões de cuidados com a pele, encenando agendamentos, enfim, é um DVD bem tranquilo de assistir, bem gostoso, e a senhora Mary Kay Ash dizia que a gente tinha que assistir esse DVD 7 vezes, porque cada vez, isso é verdade, que você assiste de novo, você dá uma pinçadinha numa coisa que tinha passado desapercebida antes. Tá? Então é muito importante. Gente, tudo que vem na sua caixa, no seu kit de iniciação, é importante. Não desprezem nada, leiam tudo, peguem, manuseiem, tenham contato, intimidade com tudo que está ali dentro. A sua caixa, quando você faz o seu kit de iniciação, por R$ 149, eu costumo brincar que você está adquirindo uma loja da franquia Mary Kay, porque tudo que tem ali dentro daquela caixa é a sua empresa, é o que vai fazer a sua empresa funcionar e funcionar com êxito. Leiam o Guia da Consultora, que até como lidar com o dinheiro está escrito ali, tá? Desculpem, gente. Então, vamos lá. Quando você se torna uma consultora, então, você já sabe que em Mary Kay nós temos 2 vias de ganho e esse é o grande diferencial da nossa empresa, tá? Por quê? Porque nós temos o nosso ganho através da venda de produto, e isso é uma delícia, e isso vai e tem que te acompanhar para sempre. A Andréia Fernandes estava aqui, estava falando, ela faz sessão de cuidados com a pele até hoje, mesmo sendo uma nacional, tá? A Leila Palombini, ela nem se apresenta como uma diretora nacional. Para qualquer pessoa, ela dá o cartão, ela agenda a sessão, ela se apresenta como uma consultora, porque nós somos e seremos consultora mesmo quando formos nacionais, tá? A senhora Mary Kay Ash morreu dona já de um império e ela ainda fazia sessões de cuidados com a pele. Até o seu Álvaro Polanco já fez sessões de cuidados com a pele num desafio. Então, a venda de produto sempre vai nos acompanhar. E ela é muito importante, a gente não pode deixar de lado, tá? E a segunda via de ganho é a carreira. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui, rapidinho, sobre a venda de produtos. Nós somos uma empresa de vendas diretas e nós temos que vender produtos sim, tá? O que nos diferencia é a forma de fazer a venda, porque nós proporcionamos a oportunidade da experimentação, tá? No kit de vocês, gente, virão 3 espelhinhos. Isso, tudo em Mary Kay é muito bem pensado. Por que virão 3 espelhinhos? Imaginando para que você já se prepare para ter a habilidade de executar uma sessão de cuidados com a pele com 3 pessoas numa sessão, tá? 3 pessoas ao mesmo tempo. Se você partir do princípio que você vai vender uma média de R$ 100 por pessoa, né? Em uma sessão de cuidados com a pele, a sua média de ganho vai ser de R$ 300. Isso é verdade, atestado, comprovado por mim. A princípio, antes de eu saber que isso era uma estatística, eu achava que fosse a minha média de venda. Fechou o mês, eu passo a régua, tiro a minha média de vendas, aquela sessão que eu vendi uma base, aquela sessão que eu vendi 500, aquela sessão que eu não vendi nada, aquela que eu vendi 300, aquela que eu vendi 1.000. Fecha o seu mês e passa a régua. Vocês vão ver que vai dar uma média de R$ 300 por sessão.
Isso é uma média que acontece com todo mundo. Então, se a gente calcular 3 sessões de cuidados com a pele, tá? Vai dar R$ 900. Se você fizer o mínimo do mínimo, que isso é básico, 3 sessões de cuidados com a pele por semana, durante o mês inteiro, o mês tem 4 semanas. Então, você vai vender R$ 3.600. Se você for inteligente, tinha limite no seu cartão, conseguiu fazer um pedido inteligente de 40%, o seu lucro vai ser aproximadamente R$ 1.500 no mês, tá? É ou não é um bom salário, gente? Olha, o mercado está difícil, eu conheço o mercado, não é qualquer emprego que você vai entrar trabalhando R$ 1.500, ganhando R$ 1.500 de salário, sendo que aqui nós estamos falando de uma dedicação mínima de 3 sessões de cuidados com a pele por semana. Então, você coloca aí uma média de 2, 4, umas 6 horinhas trabalhadas por semana, tá? Então, vale muito a pena se dedicar. Isso é matemática, a gente tem que ter intimidade com os números para a gente saber o que está falando e saber o potencial do nosso negócio, tá? Porque enquanto você não executar essa fórmula mágica, tá? De 3 mais 3 mais 3, 3 sessões, 3 pessoas, R$ 300, você não vai ver isso acontecer. E a gente tem que fazer isso acontecer, porque isso é possível, é real e tem muita gente fazendo muito mais que isso. E como é que é a nossa segunda via de ganho? É através da carreira. Como eu falei, foi o que me fez brilhar os olhos, foi a possibilidade de crescimento na carreira, tá? Então, a carreira, como é que ela acontece? Ai, Mônica, eu tenho que sair por aí correndo, laçando gente, falando de oportunidade, botando no Face, fale comigo, fale comigo. Não, gente, não é nada disso. O nosso negócio, ele é muito natural. O nosso negócio, ele depende de 2 coisas, eu costumo dizer isso. Do nosso entusiasmo, tá? E da nossa confiança no nosso produto e no nosso negócio. Então, a partir do momento que você estiver desenvolvendo o seu negócio, a partir do momento que você estiver tendo resultados com o seu negócio, que você estiver tendo prazer com o seu negócio, você vai estar apaixonada por Mary Kay. E a partir do momento que você estiver verdadeiramente apaixonada por Mary Kay, o que vai acontecer? Você não é uma pessoa egoísta, é? Acredito que não, tá? Então, quando a gente tem alguma coisa boa, igual quando alguém fala, ai, tá bonito seu cabelo, você não fala assim, ai, tô cortando lá no fulano, ai, gostei dessa blusa, ai, eu comprei em tal lugar. A gente é assim. Então, isso se chama o quê? Compartilhar. No caso da nossa empresa, do nosso negócio, nós vamos compartilhar a oportunidade do nosso negócio. E quando você começar a contar sobre o nosso negócio para as pessoas e elas decidirem fazer o que você faz, tá? Entrarem para esse negócio, fazer o que você faz e trabalhar como você trabalha, você vai começar a formar seu time, tá? Seu time pessoal. E a partir do momento que você colocar 3 pessoas no seu time, a empresa já vai te bonificar com 4% sobre o total da produção do seu time, tá? Por que a empresa faz isso, gente? A empresa faz isso por uma razão muito simples. Eu gosto de deixar isso muito claro, todo mundo tem que ter isso muito claro para saber falar para as pessoas, tá? A empresa faz isso porque, pensa bem, eu tenho uma equipe aqui em Ribeirão Preto, fui colocando pessoas, tenho 40 pessoas na minha equipe. Já imaginou se a empresa tivesse que treinar cada novo integrante da minha unidade, da minha equipe? Então, ela tem que treinar um funcionário lá em São Paulo, deslocar o funcionário para cá, pagar salário, pagar fundo de garantia, pagar todas as obrigações trabalhistas e ainda deslocar esse funcionário para vir treinar cada pessoa que eu colocar no meu time. Então, o que a empresa entende? O que a senhora Mary Kay Ash desenvolveu? Que eu, Mônica, a partir do momento que eu estiver construindo a minha equipe, compartilhando essa oportunidade, trazendo pessoas para fazer o que eu faço junto comigo, tá? Eu vou querer que essas pessoas se desenvolvam, eu vou treinar essas pessoas, eu vou capacitá-las, eu vou ensinar tudo que eu sei, eu vou ajudá-las. Por esse meu trabalho, a empresa me bonifica. Tá? Então é muito simples de entender o sistema de bonificação da empresa quando você pensa de uma maneira clara, lógica e racional, como essa que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Então nada mais é do que a bonificação do trabalho que eu faço para desenvolver as minhas novas consultoras do meu time. Tá? Quando eu colocar 5 pessoas no meu time, esse bônus aumenta para 6%, porque o meu trabalho está aumentando, concorda? E a partir do momento que eu tiver
10 pessoas no meu time, o meu bônus pode chegar a 12%. E isso começa a ficar bastante interessante, tá? Porque se tiverem produzindo aí, você já vai estar com um ganhozinho extra depositado na conta bancária de uns R$ 800, se tiver todo mundo trabalhando bonitinho, tá? Imagina você vendendo 1.500 e ainda recebendo um bônus aí de produção da sua equipe. A coisa realmente começa a ficar bastante interessante, tá bom? Então aqui está arredondado para R$ 1.000 de bônus, levando em consideração que as suas 10 novas consultoras estão passando pedidos de 35% a 40%. Gente, um salário de R$ 2.500, tá? 1.500 da sua venda e milão da produção da sua equipe, tá bom? Então, é muito interessante a gente realmente trabalhar a nossa equipe. A partir do momento que você tiver 10 pessoas na sua equipe, você pode decidir, então, se qualificar para se tornar uma diretora ou um diretor. Jarbas, a previsão é que o Brasil quebre mais um recorde mundial, tá? Muito provavelmente a gente vai ter esse ano ainda o primeiro diretor nacional do mundo, tá? Então, se você estiver aqui com a gente, muito provavelmente você vai participar desse momento histórico, tá? O Brasil, gente, tem quebrado todos os recordes em Mary Kay, se tratando de Mary Kay, de produção, de novas iniciadas, de satisfação, de bonificação, todos os recordes têm sido quebrados aqui no Brasil. Tá? Então, 4 meses para se qualificar, se tornar um diretor, e aí então seus ganhos passarem a ser ilimitados, porque aí você vai passar a receber bônus de toda a sua equipe, das suas consultoras diretas e das suas consultoras indiretas. Deixa eu ver se vocês estão aí. Ele vai, não vai, Jarbas, para o seminário com a gente ano que vem? Tá todo mundo aí, gente? Tá tudo bem até agora? Tá todo mundo sem dúvida? Eu tô indo meio rápido porque eu fico olhando o tempo passar e eu falo muito e aí acabo me estendendo. Mas, por favor, levanta a mão quem tá aí. Tá tudo ótimo, sim. A Ana da Camila, a Regilane, então tá bom. Vamos lá, vamos continuar então. Então tá. E aí, mas como é que eu faço então, Mônica, para eu tocar o meu negócio? Eu sou obrigada a comprar produto, passar pedido todo mês? Como é que funciona isso? Já que a gente trabalha numa empresa de vendas diretas, eu até agora só fiquei sabendo que eu tenho que comprar um kit. Isso, até agora você só tem que comprar o seu kit no momento do seu cadastro, tá? A partir do momento que você se torna uma consultora ou um consultor, você tem que tomar a segunda decisão na sua empresa, tá? Como empresária, você tem que decidir se você vai querer ou não ter uma pronta entrega na sua loja, tá? Então, o que a gente diz? Não é obrigado a ter uma pronta entrega, tá? A gente sabe que a melhor opção é realmente você trabalhar com pronta entrega, porém a empresa não te obriga, mas nós temos a obrigação de orientar que ter uma pronta entrega faz toda a diferença. Aumenta o seu potencial de vendas em até 60% quando você faz uma sessão e já tem ali os produtos para entregar para sua cliente. Então, isso é muito importante que fique muito claro. É importante ter uma pronta entrega, ninguém monta uma loja de sapatos, né? No nosso caso, com R$ 149, a gente pintou a sala, trocou os vidros, colocou carpete no chão, mandou fazer puff para cliente sentar, mandou colocar espelho para ela ver o sapato no pé, né? Comprou computador, mandou fazer as prateleiras com R$ 149. E aí, amanhã, 8 horas da manhã, eu vou lá e abro a porta da minha loja sem ter um pé de sapato para entregar? Não, né, gente? Óbvio que não. Então, por que que nós vamos pensar em agir dessa forma com a nossa loja Mary Kay, com a nossa empresa Mary Kay de vendas diretas? E quando nós vendemos um produto. Onde está esse produto? Ah, vai chegar daqui um mês. Gente, a venda é movida pela emoção, tá? A venda é imediata. Se você perdeu aquele time da venda, da emoção da sua cliente, a possibilidade dela vir a comprar é bem menor. Quantas vezes a gente entra numa loja de sapatos e acha aquele tom de sapato que vai ficar perfeito com aquela roupa que a gente quer ir para o casamento? Aí chega lá, não tem seu número.
no seu número só tem de outra cor, mas a semana que vem chega. Você espera? Ou você sai correndo de loja em loja até encontrar uma que tenha aquele sapato no seu número naquela cor que você queria? É assim, gente. Por que a gente não pensa desse jeito com o nosso negócio? Temos que pensar grande, temos que pensar como empresários. E pensar como empresário é assumir riscos calculados, tá? Então é você fazer um investimento sabendo que esse investimento vai te dar um retorno. E qual seria então esse investimento inicial para você montar uma pronta entrega para o seu negócio, tá? A Mary Kay nos dá a possibilidade de comprar produtos com desconto diretamente da empresa, tá? E esse desconto ele vai poder variar de 25 até 40%, dependendo da quantidade de produtos que você resolver comprar, tá? Levando em conta que sempre, quanto maior a quantidade de produtos você estiver levando, maior vai ser o desconto que a empresa vai dar para você, tá? E outros benefícios que a gente já vai ver. Então, 25% de desconto, gente, é um número, é um percentual de desconto que eu não gosto nem de falar, vocês estão vendo que não está nem aqui no slide. Eu nem falo. Quando eu vou apresentar a oportunidade, eu gosto de rabiscar. Eu escrevo 25% e já faço um X em cima, assim, que eu risco, que eu falo assim, daqui eu nem vou deixar. Se você quiser entrar com 25%, eu não deixo, não faço seu cadastro, não deixo você fazer seu pedido. Por quê? Porque é um valor tão pequenininho que a pessoa vai ter de lucro, tá? R$ 120 mais ou menos de lucro, que não vai fazer cosquinha. Isso não vai mudar a vida dela. Mary Kay é para enriquecer vidas, é para mudar a vida. E mesmo que seja uma renda extra, gente, R$ 120 é uma renda extra que vai servir para você fazer o quê? Entendeu? Não vai promover uma mudança significativa na sua vida. Tá óbvio, é melhor do que nada. Se a pessoa não tem, o que ela tem é contadinho para fazer pedido de 25%, melhor ela começar do que não começar. Óbvio, isso é indiscutível. Mas eu ralo, eu faço de tudo para que essa consultora consiga entrar com um pedido pelo menos de 30%, qualificado de 600 pontos. Por quê? Porque, gente, um pedido de 25%, o valor que a gente paga para a empresa é um valor tão pequeno que quando a gente está fazendo nossas sessões de cuidados com a pele, a gente vai ver que isso é o valor de uma compra de uma cliente. Eu não falei ali atrás que uma sessão de cuidados com a pele, a média de vendas é R$ 300? Um pedido de 25% é 400 e pouco, R$ 500, tá? Então isso a gente faz numa venda, isso que é importante vocês mostrarem para ela com toda a convicção. Por isso que você tem que ser uma consultora com a agenda lotada de sessões de cuidados com a pele, para você ter essa convicção de mostrar para ela que o que você está falando é verdade, para que ela entre para o negócio com total segurança e confiança em você, tá? E a empresa, então, ela tem essa mesma visão. Quando a consultora entra com um pedido de 25%, a empresa olha para aquela consultora e fala assim, sei não, hein? Tô achando que a Mônica só entrou nesse negócio para comprar produto com desconto, tá? Então, a empresa nem coloca a nova consultora no programa de incentivo à nova consultora, porque a empresa ainda não sabe qual vai ser daquela pessoa que acabou de entrar com um pedido tão pequenininho assim. No entanto, quando você entra com um pedido qualificado de 30%, no mínimo 600 pontos, o que acontece? A empresa já volta os olhos para você e fala, olha, tô achando que a Mônica entrou nesse negócio para valer, nesse momento era o que ela tinha, tá? Ela já entrou para ganhar, porque ela não entrou com um pedido de 25%, ela já entrou com um pedido de 30%, tá? Então, por conta disso, vamos dar um empurrãozinho na carreira dela? Vamos dar uma ajuda no negócio dela? Então, quando você entra com um pedido de 30%, você tem um lucro um pouquinho maior, o seu lucro vai para quase R$ 270, tá? Então, já começa a fazer diferença no nosso negócio. A empresa já coloca o seu nome ali na lista de consultoras no site de buscas, tudo muda na sua vida, tá? Você já é uma consultora ativa com pedido de qualificado, contando para a corte, tá? Não façam pedidos menores que 600 pontos. E o pedido de 35% é um pedido já bem mais interessante, onde, além de tudo, a empresa começa a dividir o frete com você. Essa Mary Kay é uma mãe ou não é, gente? Ela quer ou não quer que a gente se desenvolva,
tá? Além de dar 35% de desconto, lembrando que todas as compras podem ser parceladas em até 3 vezes no cartão, inclusive os R$ 149 do kit básico, do kit de iniciação, tá? Então, deixa você parcelar, te dá 35% de desconto e a partir de um pedido de 35, então, vai dividir o frete com você. Ao invés de R$ 18, você só vai pagar R$ 9 de frete. E o pedido de 40%, então, é o pedido inteligente, porque é onde você vai ter o maior lucro, tá? Tem o maior desconto, por isso você vai vender e a sua margem de lucro vai ser maior, tá? E no final, a hora que você esvaziar a sua caixa com um pedido de 40%, você colocou ali no bolso aproximadamente R$ 1.000. Eu fiz isso com o meu primeiro pedido sem nunca ter vendido nada na minha vida em 15 dias. Tá? Por quê? Porque eu peguei telefone, eu falei com as pessoas, eu agendei sessão, arregacei as mangas, tá? Não sou melhor que ninguém, não. Eu simplesmente decidi fazer o negócio acontecer, tá bom? Então, o pedido de 40% que a gente chama de pedido inteligente, porque você vai estar falando com a mesma quantidade de pessoas, demonstrando a mesma quantidade de produtos, gastando o mesmo tempo, tá? E vai estar obtendo o maior lucro que a companhia oferece para a consultora, para o consultor, tá bom? E como eu disse, a empresa, a partir de um pedido de 600 pontos, coloca ainda a nova consultora ou novo consultor no programa de incentivo à nova consultora, tá? E o que significa isso? O seu primeiro pedido de no mínimo 600 pontos, sendo ele dentro do mês do seu cadastro, tá? Então, o Jarbas, se ele fizer o seu cadastro, a hora que a gente terminar essa conferência, tá? E aí ele vai fazer o cadastro dele, pagar R$ 149, fazer um pedido. Se for um pedido mínimo de 600 pontos para mais, a empresa vai mandar, junto com os produtos que ele escolheu comprar, ainda vai mandar o kit de vitaminas, tá? E mais 2 bases, que é o chamado kit boas-vindas, que são produtos top de linhas, super vendáveis, né? Produtos show mesmo, aquilo que a gente vende no dia a dia, nosso feijão com arroz, né? Que é realmente para alavancar as nossas vendas, para turbinar o nosso início de empreendimento. E aí, se você não consegue por alguma razão fazer o seu primeiro pedido no mês do seu cadastro, no mês seguinte, você ainda tem a chance de ser beneficiado pelo programa, recebendo o seu kit boas-vindas, juntamente com um pedido de 900 pontos no mínimo, tá? No segundo mês do seu cadastro, se você não fez no primeiro mês. Deixa eu só olhar aqui se tá claro, porque às vezes a gente vai e volta. Tá? Tudo bem, né, Jarbas? Tá entendendo direitinho. Depois qualquer coisa você vai falando e a Aninha te esclarece também. Mas é muito importante a gente ficar atento a isso para não comer barriga, não perder. Eu costumo falar assim, gente, a empresa tem um presente para te dar. Às vezes eu cadastro uma consultora, dificilmente eu faço um cadastro sem já fazer o pedido ali no mesmo momento. Mas às vezes acontece, faz o cadastro, deixa para fazer o pedido uma semana, 2 semanas depois. Quando eu vejo que ela não está fazendo pedido e está acabando o mês, eu ligo. Fulana, você deixaria um presente todo embrulhado com um laço de fita vermelho em cima de um banco esquecido na praça? A empresa está te dando um presente, só falta vir com um laço de fita vermelho. Você vai deixar esse presente para a empresa? Ela quer te dar. A gente tem que aproveitar tudo que a empresa tem para nos dar. Então, o kit boas-vindas é imprescindível. A gente tem que fazer o primeiro pedido focando na possibilidade de já começar ganhando aí o kit boas-vindas. E sendo que faz parte também do programa de incentivo à nova consultora, ao novo consultor, a possibilidade de adquirir os outros 2 kits, o kit fragrância e spa ou o kit maquiagem, tá? Nos primeiros 4 meses do seu cadastro, da sua carreira aí, da sua história Mary Kay, por apenas R$ 99. Tá? Então, o kit fragrância e spa vem com um monte de produtos, só mãos de seda, né, gente? Custa 124, 120 e pouco, não lembro se teve o aumento, se ele foi contemplado com alguns R$ 2 de aumento, né? Mas enfim, só o kit mãos de seda já custa 100 e tantos reais,
tá? O demaquilante, o rímel também já vai para mais de R$ 100. Então, assim, vale muito a pena você se programar para colocar junto com os seus primeiros pedidos já o kit fragrância spa, o kit maquiagem, para você ter ainda mais ferramentas, mais produtos para demonstrar. Porque o nosso negócio não é... Pode, não é proibido vender por catálogo, tanto que existe catálogo, né? Porém, a gente sabe que faz toda a diferença a gente demonstrar. E aí, quem me conhece sabe que eu tenho uma brincadeira, que eu digo assim, que Mary Kay é igual traficante. Primeiro a gente deixa experimentar tudo, aí depois que a pessoa está bem viciada, aí a pessoa tem que comprar, não é assim? Então, por isso que é importante a gente ter todos os kits para a gente poder voltar de novo nas nossas clientes, oferecendo outras oportunidades de experimentação. E a gente poder estar aí fidelizando o cliente e tendo vendas a todo momento. Isso é muito importante para o nosso negócio. Vamos lá. Então, aqui, além dos programas de reconhecimento, além das nossas vias de ganho, tá? Dinheiro, tá? Dinheiro que a gente ganha, vende, põe no bolso, dinheiro que a gente ganha como bônus, que vai depositar na nossa conta corrente. Quem me acompanha no Face sabe que quando eu recebi o meu primeiro bônus, eu fotografei o extrato e é tudo de bom ver lá depósito Mary Kay na conta corrente da gente, tá? E além dos ganhos, a empresa nos proporciona ainda os reconhecimentos. Gente, reconhecimento é muito importante. Tem gente que não está precisando de um plano B, financeiramente falando, que está estabilizado no emprego, que tem uma vida financeira estabilizada. Tem gente que vai em busca de reconhecimento. Tá? Eu costumo brincar, eu já falei da minha experiência como dentista. Eu me dedicava, eu fiz 4 especializações, fiz mestrado. Muitas vezes pode ser que o dentista da esquina, que nem esterilizava os materiais dele, que não passava um alquinho entre um paciente e outro na cadeira do paciente, que comprava uma resina de R$ 14 enquanto a minha era de R$ 130, pode ser que ele estivesse ganhando mais do que eu, né, no volume, tá? E o reconhecimento do meu trabalho, da minha dedicação, de toda a minha história, de tudo que eu sempre fiz para ter um trabalho, desenvolver um trabalho de excelência na odontologia. Onde fica? Muitas vezes nem dentro de casa a gente encontra reconhecimento de marido e de filho, não é verdade? Então eu gosto sempre de frisar bastante a questão do reconhecimento. Mary Kay é uma empresa que você desculpem, que você não é obrigada a nada em momento algum. Você decide o que você quer conquistar, aonde você quer chegar. Porém, tudo que você faz nessa empresa, você é reconhecida. E isso é muito gostoso. Eu lembro que quando eu entrei para a empresa, eu recebi o broche de consultor e eu falei, mas tem que andar com isso? Gente, hoje eu adoro meu peito lotado, porque cada brochezinho, cada pin tem um significado, tem uma história, foi um reconhecimento que eu recebi. Fora quando o reconhecimento, que nem que fosse uma caneta é sempre muito bom, fora todas as outras vezes que o reconhecimento vem em forma de um carro cor-de-rosa, né, um troféu sobre rodas, vem em forma de uma viagem internacional, vem em forma de uma joia, né? Então, realmente, ser reconhecida é muito gostoso e faz toda a diferença. E todo mundo que entra nessa empresa, se não está ainda desperto para isso, vai despertar que ser reconhecido é muito bom. Ser reconhecida no palco do seminário 2014, quero ver todo mundo lá, que é a coisa mais louca do mundo, é a verdadeira uma festa de entrega de Oscar, tá? Então aqui tem as fotos dos reconhecimentos. Tá vendo, Jarbas? Agora, como nós já temos muitos homens tendo as suas vidas enriquecidas, e homens, olha, são como furacões, eles vão em frente, a hora que eles percebem o potencial financeiro desse negócio, eles vão em frente feito um furacão. A partir do ano que vem, 2014, no nosso seminário, os reconhecimentos terão as versões feminina e masculina. Então, relógio para mulher, relógio para homem, vai ter bolsa, vai ter iPad. Então, vai ter reconhecimento tanto para homem quanto para mulher, porque os nossos diretores tops estavam reclamando bastante que eles ganhavam um lindo par de brincos de pérola e acabavam tendo que dar para a mãe, para a esposa, né? Então, a partir de agora, a Mary Kay, como uma empresa altamente visionária, está disponibilizando então os reconhecimentos para homens também.
Nossa, Regilane, eu adoro trabalhar com homem na minha equipe. Eu tenho um atualmente produzindo, tá? Tenho 3 homens na minha equipe, mas eu tenho um produzindo e eu fico assim alucinada porque eu acho tudo de bom. Eles são totalmente diferentes no modo de pensar, no modo de agir. Não tem aquelas coisinhas de mulherzinha assim. Eles, quando eles decidem, eles vão em frente. Você vai ter muito resultado com a sua equipe, você focando em homens, gente. E as viagens internacionais, né? Paris e Suíça, que foram oferecidas para as diretoras tops, e a viagem à Ponta del Este, que eu espero que esteja todo mundo correndo atrás, né? Eu estou aí conquistando a minha, correndo atrás dos meus pontinhos e de levar algumas consultoras comigo, porque realmente é tudo de bom viajar pela Mary Kay. Meninas, é tudo de bom viajar pela Mary Kay, é tudo de bom fazer Mary Kay, é um trabalho gostoso, você não tem estresse, você ganha dinheiro conhecendo pessoas, se divertindo, fazendo amizades e brincando de passa creme, tira creme, passa creme, tira creme, tá? Então, realmente, como eu falei, eu nunca tinha pensado em ser dentista antes, eu fui fazer odonto totalmente enganada, mas me apaixonei logo no começo da minha faculdade. Em compensação, quando eu fui resolver fazer Mary Kay, era final de ano e eu tinha falado para minha iniciadora que eu só ia tomar minha decisão, só ia entrar pro negócio realmente em janeiro. Aí tinha o seminário, eu falei, não, então eu só entro depois do seminário, nem quis ir pro seminário, tá? Não fui pro seminário. Tem pessoas que dizem que o seminário é o divisor de águas, né, na carreira, na história Mary Kay. Eu não precisei de seminário para me deslumbrar, para me encantar, para me surpreender com nada, tá? Fui esse ano, vou todos os outros, acho que todo mundo tem que ir, mas para mim não foi necessário eu ver todo aquele glamour, eu ver todo aquilo para tomar minha decisão e perceber que realmente eu estava fazendo um bom negócio. Mas eu procurei pesquisar, sim, tá? Então eu fui pesquisar e sempre que eu vou iniciar alguém, eu gosto de falar isso, até porque o perfil das nossas consultoras, dos nossos consultores, tem mudado. Hoje em dia nós temos informação, acesso às informações em todos os lugares. Então as pessoas estão sim interessadas nisso, interessadas em números, saber qual é o movimento no mundo da indústria de cosméticos, qual é a situação das vendas diretas no mundo. Então eu sempre faço questão de falar isso. O segmento de vendas diretas foi o segmento que mais cresceu nos últimos tempos no mundo, tá? Só no Brasil, meninas e jarbas, as pesquisas mostraram, pesquisas do Sebrae, o ano passado, tiveram mais pessoas ganhando dinheiro, tendo ganhos, né, reais através da venda direta do que pessoas ganhando dinheiro com carteira assinada, tá? Essa pesquisa foi uma pesquisa do Sebrae junto com a a BVD, Associação Brasileira das Empresas de Vendas Diretas, tá? Então são dados, são números, são estatísticas que comprovam que nós estamos no melhor segmento do mercado, que é o mercado de vendas diretas, e que eu ainda costumo dizer outra coisa, que é o sistema de remuneração mais justo que existe. Por quê? Porque com vendas diretas ganha mais aquele que trabalha mais, tá? Diferente, como eu falei, de como eu era dentista, que eu podia trabalhar bastante, como eu trabalhava das 8 às 8 da noite, de sábado, tá? Me dedicando, investindo, tá? E, no entanto, um outro qualquer que estava lá só ganhando no volume, atendendo paciente de 15 em 15 minutos, podia estar ganhando mais do que eu, tá? Então, em vendas diretas, isso me traz me tira de uma angústia que eu sempre tive, né? Porque eu sempre questionei isso, eu sou dedicada, eu sou inteligente, eu sou caprichosa, eu me empenho, né? Eu busco conhecimento e gostaria de ser muito melhor remunerada do que eu era, né, na época. Eu não estou falando que dentista não ganha, não, eu ganhei dinheiro com odontologia sim, tá? Mas a que preço? Quanto eu tinha que trabalhar para ganhar o que eu ganhava antes? E quanto eu trabalho hoje? E qual o tipo de trabalho que eu desenvolvo hoje com qualidade de vida, com prazer, sem aquele peso e que só depende da minha dedicação, só depende do meu empenho pessoal, tá? Então, além de tudo, eu acho que o sistema de vendas diretas é o sistema de remuneração mais justo que existe. Além disso, a indústria de cosméticos é a indústria que mais teve crescimento nos últimos anos,
tá? A indústria de cosméticos. O Brasil atualmente se encontra em terceiro lugar, tá? No ranking de consumo de cosméticos, sendo que as projeções apontam que a partir de 2014, ano que vem, nós passaremos o Japão e estaremos atrás somente dos Estados Unidos. Então é por isso que eu digo, que eu afirmo, que eu repito, todos nós estamos no melhor lugar que tem para se trabalhar, no melhor momento. É Brasil, Mary Kay do Brasil, 2012. A hora é agora, gente. Então, olha, arregassem as mangas, tá? Vocês têm uma mina de ouro para vocês explorarem e cada um vai decidir a maneira que vai entrar e principalmente que vai sair de dentro dessa mina, tá? Eu espero que vocês saiam carregados, abarrotados de muito tesouro, de muito ouro, de muita preciosidade, tá bom? Gente, então acho que era rapidinho, rapidinho assim, já tem uma hora que eu tô aqui falando, né? Mas eu tô aqui conversando com vocês, era o que eu tinha para falar para vocês. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, gostariam de falar alguma coisa, de perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade, tá todo mundo inteiro, firme e forte aí. Ah, tá vendo, diva? O consultório entra muito dinheiro. A Aline vai ter que sair. Aline, beijinho, linda, vai com Deus. Quero te ver aqui várias outras vezes. Aliás, quero te ver crescendo, tá? Adorei sua presença, fiquei muito honrada. Eu vou voltar para Santo André, se Deus quiser, até o mês que vem eu volto. Gente, pessoas maravilhosas que a gente conhece, vocês não têm noção quanto eu sou grata. Aquelas pessoas que parece que você já conhece há tanto tempo, você vai para a casa delas e parece que você está se sentindo em casa, como se estivesse na casa de alguém da sua família. Tudo isso realmente é muito bom, muito gratificante. E aí, meu povo, como é que tá? O que que vocês me dizem? Podemos finalizar? Senhora Mary Kay diz uma frase, meninas, que eu acho formidável, entre várias outras dela. Aliás, super recomendo, leiam o livro dela, Milagres que Acontecem, depois leiam Mary Kay Way. Milagres que Acontecem é uma história dela, a história dela, pessoal dela, de vida, que se confunde com a história da empresa que ela criou, né? E Mary Kay Way eu ainda não li, mas é realmente é, técnicas para desenvolvimento do seu negócio. Então vale muito a pena ler. E a senhora Mary Kay, ela dizia que Deus não nos permitiria sonhar se não nos fizéssemos capazes de realizar os nossos sonhos, tá? Então isso é muito verdade. Deus nos deu a capacidade de sonhar porque ele nos deu também a capacidade de realizar tudo aquilo que a gente sonha pra gente. Vamos encerrar então, meninas. Foi um prazer imenso, imenso, imenso estar com vocês aqui, tá? Fiquei muito feliz. Tem pessoas novas, tem pessoas que eu ainda não tinha visto nos meus treinamentos, tá? Fico muito feliz. Espero que tenham gostado. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para o desenvolvimento do negócio de vocês. Estou sempre à disposição. Tem vários vídeos meus no YouTube. Não sei se todas aqui já estão sabendo. Eu estou com um novo horário fixo para mim, porque essa sala Pense Grande é compartilhada com a diretora Aline Moura, a Camila Almeida e eu. Mas eu tenho um horário fixo de treinamento. Começou ontem, né? Que é toda quarta-feira às 8 horas da manhã, tá? Então, quem tiver determinado ao sucesso, quem não tiver preguiça, quem quiser acordar cedo para aprender um pouquinho, é das 8 às 9, porque até às 9 eu não ligo para cliente, eu não ligo para consultora,
tá? Então, das 8 às 9, pode ficar escovando os dentes, colocando roupa, fazendo maquiagem, enquanto a gente vai conversando. Deu 9 horas, ó, rua, porque o nosso negócio acontece na rua, tá bom? Então, quero desejar muito sucesso para cada uma de vocês, que Deus se coloque à frente do negócio de vocês, que Deus coloque mulheres que desejam e precisam ter as suas vidas enriquecidas e que vocês sejam um instrumento para isso, apresentando a oportunidade de negócio, a oportunidade de trabalho que a nossa empresa Mary Kay do Brasil oferece. Lembrando que falem com todo mundo, meninas, porque a gente não deve ter preconceito. Mary Kay é para todas, mas nem todas são para Mary Kay. Mas isso a gente só vai saber depois, né? Então, olha, tenham um ótimo final de tarde aí para vocês, tá? E a gente se encontra outras vezes, muito em breve, nos nossos próximos treinamentos, tá bom? Meninas, beijos e brilhos para todas vocês. Fiquem com Deus.